Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa do CT5 Esporte, o programa esportivo da Casa de Vovó Dedé. Eu me chamo Cláudio Coelho e hoje eu vou conversar com a psicóloga Fernanda Vieira. Fernanda, seja muito Olá. bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. É sempre muito maravilhoso estar falando sobre psicologia e sobre esporte, né? A realidade dos atletas. São duas áreas que lhe interessam muito, né? Que são muito importantes Sempre hoje me e têm muita interessou, relevância. com E nós toda temos uma certeza. pauta aqui muito importante que é para falar sobre burnout esportivo, né? Que é uma causa Perfeito. aí da nossa modernidade, é uma causa social hoje que tem muito impacto, né? Nós estamos vendo aí alguns casos, então vamos trabalhar esse assunto, mas antes, gostaria de conversar com a senhora sobre a sua carreira, né, na psicologia, suas formações, suas capacitações hoje. Vamos falar um pouquinho disso. Então, para começar dizendo que eu venho do atletismo, né? Então, eu tenho um apreço e eu tenho um amor, né? E sou perpassada pela atividade física, sempre fui, né? Como atleta até durante a universidade, né? Então, a psicologia, ela entra como conhecimento, mas a minha trajetória no esporte, ela me traz muito, né? A experiência, o lugar do atleta, a vivência de competições, de treinamentos, né, a vivência corporal. Né? E aí, com a psicologia, eu fui desenvolvendo alguns estudos, né, dentre os quais a neuropsicologia, a psicomotricidade. E aí, atualmente, né, fiz um mestrado em educação, um outro em saúde da criança e do adolescente, né. Na criança e do adolescente, né, eu tentei formular aí, né, ganho com as atividades físicas grupais, né, para o desenvolvimento mesmo psíquico e cognitivo de algumas crianças e adolescentes com alterações de desenvolvimento, né, e hoje eu estou doutoranda de saúde coletiva no programa da Universidade Estadual do Ceará, né, o PPSAC. Então, assim, venho construindo uma trajetória de conhecimentos aí. Já está bem muito desenvolvida, né? Então, basicamente a sua atuação hoje, a senhora também é professora, além de psicóloga, né? Na realidade, assim, hoje eu estou lecionando, né, porque o programa ele exige, né, como uma condição obrigatória que a gente realmente desenvolva atividade de docência, né, já como preparatório mesmo, tá? Mas hoje eu sou psicóloga clínica e dentro da clínica eu também acompanho atletas, né? Faço esse acompanhamento continuado, né? Hoje, principalmente, equipe de handebol feminina e atletas de atletismo. Bacana. Há quanto tempo, mais ou menos, a senhora já desenvolveu esse trabalho específico? Olhe, eu posso te dizer que eu comecei a estudar psicologia do esporte ainda na graduação, ainda quando a gente não sabia muito bem como era que se discutia psique, comportamento, regulação emocional ou pensamentos, cognição, ideias, que impacto isso teria, né, no desempenho ou no rendimento esportivo. Né? Até então, a gente também pensava, né, num esporte mais profissional a nível de rendimento. Né? E hoje a gente pode falar de um esporte que ele é atividade física e esporte que ele é utilizado, né, para reabilitação, no caso de pacientes que são acompanhados e que precisam de uma atividade, né, para que isso potencialize o desenvolvimento ou para que isso reabilite, né, um esporte mais recreativo, um esporte fitness, e a gente tem um esporte aí escolar, educacional, quando a gente está pensando mesmo aí nas crianças, nos adolescentes, em termos de escolarização, ou dos atletas universitários, quando estão dentro da academia, e então o esporte profissional, que é o esporte de rendimento. Então, a depender de cada uma dessas práticas esportivas, a depender também das características da modalidade, né, e das características de personalidade, de subjetivação do atleta, né, nós vamos ter aí direcionamentos diferentes, assim como reações. Então, a área da psicologia esportiva, ela já está muito bem desenvolvida, já trabalha em vários âmbitos que são extremamente importantes, como a senhora mesma falou, hoje já trabalha-se desde da criança e do adolescente até o atleta de alto rendimento do esporte profissional, de fato, né? Sim, é a possibilidade. A gente diz que em termos de humano, né, em práticas, em termos de uma psicologia aplicada, o psicólogo pode estar lá
para contribuir, para intervir, para acompanhar, para orientar, para mediar, né, situações de dificuldades com equipe técnica, com preparador físico, com contextos de outros clubes, de adversidades, o acirramento das relações quando é um esporte competitivo, torcida, plateia, cobrança, mídias, né? Exatamente. Então, a gente tem um cenário, né, um contexto que perpassa esse atleta, na condição de ser atleta. Então, hoje é um trabalho muito amplo, muito interligado também com outras áreas da saúde, né, e da educação esportiva também, como a fisiologia, como a fisioterapia. Então, tudo isso aí vai ser trabalhado em conjunto também na psicologia esportiva. Sem dúvida, a necessidade de ser um trabalho interdisciplinar, de cunho interdisciplinar mesmo, né, em que a gente não esteja cada um nas suas caixinhas, né? O psicólogo faz a parte dele, o fisioterapeuta, mas que a gente possa se engajar em um objetivo comum, né? Respeitando essa integralidade desse atleta, sabendo que a gente não tem como separar a psique e soma, né? Então, tanto nós vamos ter repercussões para o psiquismo a partir da vivência corporal, a partir de todo, né, o aparato senso-perceptivo, neurofisiológico, psicofisiológico, quanto a gente vai ter repercussões na direção contrária, do psique para a soma, né? Então, respeitando sempre essa integralidade, e não de forma separada, nem a atuação, nem a concepção sobre esse atleta. Bacana. E a gente vê dentro desse contexto que hoje as pessoas estão vendo cada vez mais essa relevância realmente de se trabalhar a psicologia esportiva no atleta desde a sua base, e aí vai se desenvolvendo, porque realmente, como a senhora mesmo falou, é um trabalho muito íntegro, né, com uma interligação muito grande com outras áreas também, e a gente está vendo realmente essa relevância hoje sendo muito bem pautada, muito bem conversada hoje, que é de uma importância muito grande. Agradeço novamente a senhora ter vindo no nosso programa conversar sobre isso, e gostaria aqui já de adentrar o nosso tema para falar sobre o burnout esportivo. Então, eu gostaria que a senhora conceituasse o que seria, Fernanda, o burnout esportivo, né? Até para conceituar, para o pessoal de casa também entender mais ou menos aí sobre o que a gente vai conversar hoje, né? Tá. Só retomando um pouco, né, que esse entendimento desse acompanhamento que perpassa o treinamento do atleta, né, ele está relacionado mesmo ao altíssimo índice de rendimento. Então, quando, né, se atinge aí índices técnicos, táticos, né, de preparação física, e se pergunta, né, o que está acontecendo, que temos uma previsibilidade para ter determinado resultado e esse resultado não aparece. Tem duas questões aí, né? Tem algo que não está sendo considerado, né? A questão da cognição e do comportamento, porque o atleta em treino e em competição ele está se comportando, né? Então todos os processos psíquicos eles estão em cena aparecendo. E tem também o fato de que tem variáveis na competição que o treinamento ele não consegue, né, alcançar. Então, lidar com a competição para que os resultados venham, né, é algo que a gente precisa na competição, né? Então, assim, essas variáveis são alcançadas lá. São duas coisas que eu queria destacar. E aí, o que é o burnout, né? O burnout, ele não é uma condição de cansaço, mas ele vem do cansaço. Ele não é uma condição que a gente possa descartar. Por quê? Porque as sinalizações já foram dadas e não foram compreendidas, né? Então, burnout é uma síndrome caracterizada por vários sinais físicos e psicológicos que está levando esse atleta à exaustão física e à exaustão mental. Então, por mais que ele pense, por mais que ele visualize, por mais que ele queira, ele não consegue se mobilizar para. E quanto mais ele se exige, mais ele entra num ciclo vicioso de não se dar o que precisa, de nutrição, de compensação, de reparo, de descanso, de reabilitação para repor. Porque nós temos ainda a consciência
de que o que esse atleta precisa é treinar mais, fazer mais repetições, aumentar a carga, entrar com um treino diferenciado. E aí, nesse sentido, a lógica matemática ela não funciona, né? Quanto mais, melhor. Nesse caso, seria quanto menos, melhor. Quando a gente chega no estado do burnout, esse atleta ele precisa de afastamento, ele precisa ser cuidado, né? Então, para chegar a esse nível, muitas coisas passaram desapercebidas, né? Então, assim, e houve aí uma falta de cuidado, né, com o período de estafa, com a sobrecarga, com o nível de exigência, com relações difíceis, né? Relações que não foram mediadas no sentido de potencializar, né, a existência desse atleta dentro de uma competição e dentro de um treinamento. Ao passo que, quanto menos esse atleta apresenta resultados, mais preocupado ele fica e mais cobrado ele é. Sim, tanto cobrado pelo outro, quanto cobrado por si mesmo. Sim. Então, pelo que a senhora já falou, é uma questão multifatorial, obviamente. Multifatorial. Existem contextos muito grandes, mas uma coisa que a gente pode já colocar também, né, na mesa seria o contexto da nossa modernidade hoje, da própria cabeça de como os atletas são moldados hoje, né, como a senhora mesmo trouxe, a questão dos treinos excessivos, então vai causar naquele cansaço mental e físico também, aquela exaustão, né? Já é o exaustão, o termo já é exaustão, não seria mais nem o cansaço. Então, vai causar essa exaustão mental e física. Então, hoje, nós temos que ter muito cuidado, muito alerta, né? Os atletas, quando treinam, eles têm que ter muito cuidado nesse sentido, porque, como a senhora mesmo falou, é uma questão multifatorial, mas a nossa modernidade hoje ela está andando com esse pensamento, né? Hoje a gente está moldando muito os atletas desde a sua base, para que quanto mais você treinar, você vai conseguir ir longe, tudo depende de você, e aí você vai treinando todo dia, aí você não se dá o devido descanso, e aí vai causar, infelizmente, nesse burnout, né? Veja, tem algumas coisas aí que eu gostaria de destacar. Quando a gente está lidando com atletas que são crianças e adolescentes, nós não podemos, né, colocar na mesma balança resultado, ganhar, ser vencedor e desenvolvimento. Desenvolvimento humano continua sendo o foco. Sim. Perder ou ganhar vai estar relacionado a uma aprendizagem necessária para esse próprio desenvolvimento. Quando converso com professores de educação física e com técnicos, né, eu costumo dizer, né, que os professores de educação física e os técnicos, eles estão assim com uma possibilidade incrível e imensa, tá, de potencializar o humano, porque dentro da atividade física, dentro das competições, dentro dos treinamentos, sejam eles individuais ou coletivos, né, embora os coletivos, os esportes coletivos, eles tragam aí uma gama de processos relacionais importantes que no esporte individual a gente não tem, tá? E que esses processos eles precisam ser vivenciados para potencializar o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, né? Nós temos esportes em que o nível competitivo ele começa muito cedo, né? Então assim os atletas não chegam adultos para um esporte, né, de rendimento. Então a vida deles está ali concomitante ali com fases de adolescência, infância, adolescência, né, vida ali jovem, adulto. E claro, esses processos vão estar em paralelo com tudo que vai estar acontecendo na vida. Se é na adolescência, a gente tem uma puberdade e os próprios fenômenos da adolescência acontecendo. Que a gente não pode grande, né, desconsiderar, né, da identidade pessoal, das transformações de maturação neurofisiológica e de maturação também de si, de entendimento de si. E se eu estou no esporte, a necessidade de que eu vá continuamente empregando sentidos e significados ao que eu estou fazendo e como isso repercute na construção de quem eu sou como sujeito, né? Então, assim, muitas vezes o desgaste emocional vem daí.
eu não sou vista como sujeito, mas eu sou vista como uma pessoa que vai trazer resultados. Exatamente. Né? Então, os processos emocionais são processos como esse que eu exemplifiquei agora. Né? Então, o quanto que isso é importante para mim, o quanto eu preciso conciliar com todas as outras áreas da minha vida, o quanto que o treinamento ele me deixa tão cansado, o que é natural, que eu não estou conseguindo levar em consideração, não estou conseguindo dar conta, não é consideração, mas é dar conta das minhas responsabilidades na universidade. O quanto que, se eu não der resultados, eu vou perder minha bolsa e eu preciso da bolsa para terminar a faculdade. O quanto que eu não consigo apresentar as minhas notas escolares e o quanto que isso é de estresse. Sem falar que eu ainda não tenho um sujeito que já se desenvolveu com um nível de maturidade emocional e cognitiva que saiba como gerenciar tudo isso. Sim. E aí uma das coisas é esse mal-estar, que aí para um vai ser de um jeito, para outro vai ser de outro jeito. Não, Fernanda, mas eu consigo gerenciar. Mas aí vai vivenciar outros dilemas, né? O de estar sozinho, o de estar, de repente, vendo uma torcida que lhe pressiona, ou de estar dentro de uma coletividade como uma equipe esportiva, mas as relações não são boas, eu estou sendo hostilizada. Ou, às vezes, a gente precisa fazer uma jogada combinada, porque a técnica exige, Sim. mas a gente não está se falando e a gente não consegue se comunicar dentro Sim. da competição e a gente se perde, perde o compasso e perde, e leva ponto, e leva gol, e vai entrando em descompasso. E quando a gente perde, e o que acontece quando perde? Então, sucessivas situações que vão gerando desgaste, frustração, que nem sempre são trabalhados também, da necessidade de se trabalhar com as frustrações, com as expectativas não alcançadas, com as metas altas ou mais medianas, que foram atingidas ou não atingidas, com o nível de aperfeiçoamento que precisa desenvolver, e que muitas vezes eu só tenho o técnico para lidar com todas essas questões. Exatamente. E ele pede, ele chama e ele identifica. E muitas vezes também se frustra porque está falando, mas não consegue atingir para uma mudança comportamental, para uma mudança emocional, para que essas atletas elas consigam sair desse patamar de uma certa desarticulação ou mesmo de mal-estar, quando entra para uma competição que está nervosa, que não sabe lidar com o nível de ansiedade, que não sabe diferenciar se é ativação, se é ansiedade, se a ativação está demais, quanto tempo dura a ativação e o que fazer quando a ativação cair e eu não tiver no tempo de entrar para a prova, e quando eu entrar a ativação já passou e eu perdi o time. Então, falta de gestão também sobre como eu funciono dentro do esporte. Então, aqui eu estou te dando vários exemplos de como esses desgastes acumulados, essas sinalizações de possíveis derrotas, que não são, né? Na minha concepção como psicóloga, eu vejo isso como oportunidade mesmo, né? Vamos trabalhar isso, mas não no sofrimento de que perdeu e que não tem mais caminho, né? Mas a partir disso, o que é que a gente vai fazer, né? Mas que isso vai sendo acumulado, né? Isso vai gerando desgaste, às vezes, por uma temporalidade. E daí o que é o burnout? É esse acúmulo de desgastes somado com um conjunto, né, de cansaços físicos, né, porque o esporte ele realmente te traz, né, desafios corporais e o corpo sente, né, mas que são necessários, e que é diferente de o burnout, né? Esse cansaço, ele é o cansaço para você progredir, é aquele esforço, né? Que isso acontece quando você está estudando também, que você estuda e você diz, estou cansado, mas vou dar mais um pouquinho para eu poder superar aqui o meu limite. Mas esse acúmulo numa temporalidade, né? Que caracteriza como uma síndrome, um conjunto de sinais, multivariado, como você falou, acumulado durante muito tempo. Então, o organismo, ele entra em colapso. Sim. Ou seja, estafou, exauriu, né? Ele não consegue mais dar.
E o que vai caracterizar o burnout que a gente está falando é justamente o fato de que a pessoa não é uma desmotivação, embora ela esteja desenergizada. Embora seja uma característica também, né? E faz parte, é a falta de sentido. A pessoa deixa de acreditar, ela deixa de acreditar que é bom, ela deixa de ter prazer com a atividade, ela só vê a obrigação, só vê pressão, só vê dificuldade, só vê o cansaço. E a partir disso, possa ser que desenvolva também, aí é uma pergunta realmente, um quadro depressivo a partir disso? É possível, tá? A síndrome de Burnout, ela é um esgotamento completo, tá? Não acontece só no esporte. Sim, Em sim. ambientes laborais, a gente tem também esse quadro, e, inclusive, isso tem sido discutido, né, no esporte a partir do burnout laboral, a partir do burnout parental, que é o que a gente está discutindo hoje, com cuidadores de pessoas que apresentam, né, um quadro grave, crônico de saúde, que são muito dependentes, né? Então, burnout parental, né, o burnout laboral, sobrecarga de funções, sobrecarga de atividades repetitivas que vão perdendo o sentido e vão perdendo o prazer, e vai minando o prazer, a sensação de insuficiência, os resultados que começam a cair, a cobrança porque tem que se motivar, e vai empregando mais e mais, e o organismo vai deixando de render, como eu já expliquei para você, né? Então, dentro da possibilidade do burnout, existe aí um gancho com o processo ansioso, o medo, né? Sim, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou perder minha bolsa, eu vou perder meu salário, né? O atleta, o instrumento de trabalho dele é o corpo, né? Então, meu corpo, eu não tenho garantias, eu não tenho um seguro, como é a Previdência da Saúde, né? Eu não tenho um seguro quando eu me machuco dentro do esporte, né? Não é compreendido como um acidente de trabalho, né? Que você pode sair, né, se cuidar para poder retornar para o seu trabalho, e você não tem perda financeira. No esporte você tem, né? Então, assim, os nossos próprios valores mesmo sociais, né? Você é uma pressão muito, muito séria. Você tem enquanto você está dando resultados. Se você não está dando resultados, sim, né? exatamente. Então Tudo você se deixa resume de ter, ao resultado final ali, né? né? Bem Então, complicado. isso sim é algo importante que se destaque, né? Não é que a nossa vida não esteja assim, a nossa vida está assim também, né? Se a gente não apresenta resultados, a gente também não trabalha, não fica com a bolsa de iniciação científica. Porque então, no caso do esporte, isso é muito mais palpável ali, né? Por isso que a gente fala também nesse sentido, porque assim... E a senhora também citou alguns pontos que eu acho muito interessante a gente trazer. Quando a senhora fala sobre esse trabalho, né, sobre esse contexto sendo desenvolvido com essas atletas, hoje, na grande maioria dos casos, quem faz essa atuação é o técnico, né? Só que ele não tem essa capacidade profissional realmente, porque ele está ali como um técnico, ele não é um profissional da área da saúde, né? Ele não é um psicólogo, então não tem como ele fazer essa atuação de uma forma realmente que vá entender todo aquele processo para aquela atleta. E aí também a senhora trouxe um outro ponto que eu acho muito interessante, na conversa que a gente teve aqui com o Patrick Simão também, ele pontuou uma coisa que eu acho muito interessante, que o esporte em si, fisiologicamente falando, mas aqui especificamente falando na parte da psicologia mesmo, a competição para ele não começa lá quando ele está na competição já. Começa muito antes. E o Patrick falou que, basicamente, fisiologicamente falando, o corpo já começa a liberar adrenalina muito antes. Então, já existem estudos científicos que embasam essa ideia, né? Olha, um atleta, antes de entrar para uma competição, ele já começa a liberar adrenalina e aquela coisa já vai fazendo uma mudança corporal nele ali, física mesmo, e aquilo ali vai ter um contexto muito grande, né? Importantíssimo isso que você está falando, porque, assim, vejo a urgência, a necessidade, a importância dessa interseção, né? Existe um campo ali que está necessitando, os técnicos, eles procuram por isso, né? Pedem ajuda, querem que a gente vá, que a gente converse, né? E eu, normalmente, quando é possível, eu estou lá.
e os psicólogos de entenderem como é essa realidade, né? Essa interlocução. E aí, nesse sentido, é muito importante que eu diga assim, que nós ainda estamos muito muito aquém de entender psiquismo, saúde mental, comportamento, cognição, regulação emocional e dos processos psicossomáticos, tá certo? Psicomotores e psicossomáticos, né? Dentro do esporte, dentro da atividade física. Por quê? Eu, como estudante de psicologia, olha, eu me formei em 2004, né? Com muito orgulho, eu já sou velhinha, né? Mas eu me formei em 2004 e eu ia para os Jogos Universitários Brasileiros e eu ia como atleta. Desde 2004, né? Então já 2004 tem uma carreira... 2004 eu me formei, Sim. tá? Então eu ingressei na antes psicologia disso em já... 99, Sim. né? Mas antes de entrar na universidade, eu já estava no meio do esporte, ali no processo da minha adolescência, né? E o quão foi importante para mim, na crise da adolescência, na crise normal da adolescência, estar inserida dentro do esporte. O quanto isso foi preventivo, né? Em termos de riscos psíquicos, sociais, né? De marginais, né? E enquanto a atividade física também, ela cumpre, né, ela preenche algumas privações, né, das próprias condições mesmo de crianças e adolescentes, tá bom? E eu ia, assim como outros acadêmicos de psicologia, eu ia para um JUBS também, enquanto atletas, mas a gente não tinha um serviço, um profissional, tá? Esse ano, né, na pessoa do presidente Bolivar, da FUCI, né, eu entrei em contato com ele e eu disse, eu quero ir para o JUBS, né? E da minha surpresa, né, de praticamente 21 anos depois, eu ter sido a psicóloga que meio que estava lá nos jogos, que são jogos nacionais, né? Então, a única delegação que estava como psicóloga era o Ceará, né? Então, assim, fui já não como atleta, mas a partir, né, da minha experiência como atleta, mas fui como psicóloga, né, para entender o outro lado, né, de como é que está como psicóloga de uma delegação do Ceará e entender, e assim, como ainda me chama a atenção, né, como o campo não entende que existe todo um psiquismo, todo um inconsciente coletivo, inclusive, né, que tem uma grande lacuna, uma falta de conhecimento, né, sobre isso. Né? E aí, também agradecendo o Bolivar, que aceitou e que disse, e que inovou. Né? Então, vamos lá, fazer o diferença. Ele gosta muito, né? O Bolivar, ele é muito... Não, né? Vamos, né? Então, assim, para estar realmente na comissão técnica, para acompanhar... fui para acompanhar diretamente a equipe de handebol feminino da Uniateneu, que foi terceiro lugar, né? Medalha de bronze nos Jogos Nacionais. Estive lá com o professor Marcelo, com o grupo das atletas. Então, assim, ressaltando isso, né? De que eu saí da universidade em 2004, nós estamos fechando o ano de 2025, praticamente 21 anos depois... Ainda é um campo que precisa ser falado. Então, meus parabéns pela inovação de você trazer. Vamos falar sobre psiquismo dentro do esporte. Vamos falar sobre psicológico, né, sistema psicológico dentro do esporte. E aí a gente está falando do burnout esportivo voltado para as atletas, mas não é só os atletas, os técnicos também. Exatamente, é todo um trabalho ali de campo, né? Já entrando em outros tópicos, eu gostaria de perguntar para a senhora, pode perguntar, nesse sentido, hoje, como eu posso diferenciar, né? E aí eu já faço duas perguntas para a senhora que seriam bem interessantes também. Como eu posso realmente diferenciar e entender esses sinais do burnout como realmente sendo, aqui é algo que eu preciso ter cuidado, já estou entrando num campo que eu preciso ter um pouco mais de cuidado, ou aquele cansaço comum que o esporte causa, mentalmente falando, fisicamente falando.
até que ponto eu posso entender que, não, isso aqui está ok ainda, Tá. existe uma frequência que isso aqui está acontecendo, mas eu acredito que ainda está tranquilo, ou então, não, aqui já passou do limite, e o que vem depois disso, né? Eu queria perguntar para a senhora também os sintomas realmente físicos, que eu sei que são muito presentes, né? Nós podemos achar que não, mas o corpo, ele também é um meio de comunicação da mente, né? A mente que se comunica com você através do corpo também. Então, quais seriam os sinais, né, físicos do burnout esportivo? É aquilo que eu te falei. Tanto as vivências corporais, elas vão ter aporte direto a nível de sistema nervoso central, e aí a gente tem descargas emocionais, afetamentos, né, que precisam de uma representação simbólica mesmo, que a gente precisa ir entender o que é que está sendo sentido e vivido, quanto também isso, né, devolve para o corpo, e o corpo é Exatamente. expressão desse mundo psíquico, né? Então, eu até assinalei aqui, né? Então, assim, você ter uma dor muscular, você ter um treino mais pesado, que foi conciliado com a academia, com a musculação, com a técnica e depois com o preparo físico, né? Então, toda essa gestão dos dias da semana, uma carga horária que aumentou, isso vai gerar um nível de estresse físico para o organismo e psíquico. Então, esse cansaço, ele é o cansaço natural, digamos, e que você consegue recuperar com os teus cuidados próprios, né? Com a tua noite de sono, com a tua alimentação, Exatamente. com o teu happy hour com os teus amigos, com a diversão, com o lazer, com a família, com momentos, inclusive, de nada fazer, né? Que é De importante ócio, também, né? O né? momento de ócio. Então, isso vai te nutrindo, né? Quando você começa a perceber que você dorme e você está acordando cansado, que você já está com um nível de pensamento que você, está pensando em coisas que você diz, não, eu tô acelerado demais, né? Eu não estou conseguindo frear um pouco os meus pensamentos, né? Os meus inputs, aí estou mais irritadiço, estou dando respostas, né? Tô diferente, tá? Não consigo dormir, eu estou querendo dormir demais, não consigo comer. Ou estou compensando o meu cansaço com a comida. Ah, mas tu tem que bater o peso. Não, tu engordou. Como tu engordou se tu está com uma carga de treino altíssima? Treina mais. Andou comendo fora do padrão. Um comer para aliviar uma carga de estresse, né? O comer é uma substância química, né? Sim. Então, você tem aquele bem-estar imediato. Você tem também aquela sensação de relaxar. Então, a comida é também um escape, ou a bebida, né? Então, quando você começa a observar que você está fazendo isso com mais frequência, que não está recuperando, né? Então, reações mesmo neurofisiológicas, dormir, baixa de autocuidado, às vezes cuidado mesmo com a tua higiene, com os teus horários, estou esquecendo muito as coisas, não estou conseguindo mais unir. Então, estou te dando aqui vários sinais Sim. acontecendo ao mesmo tempo, né? A grande maioria deles fisiológicos Mas mesmo. aí, o que a gente tem? A gente começa a ter muita dor corporal. E o risco de lesão altíssimo, porque a imunidade cai. Tá? E aí então, entra outros problemas. Você fica mais vulnerável, né, a doenças oportunistas mesmo, né? Uma gripe, né? Uma situação. Fica mais desatento. Então, o risco para acidente também fica muito alto, né? Eu me lembro que uma vez eu estava treinando, isso é história minha mesmo, e eu estava com um implemento, né? E numa falha de atenção, o implemento caiu e bateu aqui na cabeça. Então, você fica com uma falha na tua atenção. Então, o risco para acidente ele é muito alto também, tá?
O que acontece se você entra nessa bola de neve, né? Fica difícil para recuperar se não der uma Sim, parada. exatamente. E se acontece a lesão, Piora mais. Né? a lesão, ela também é um indicativo de que, assim, essa lesão que eu estou falando, Sim, né? sim. Não é a lesão de que você está lá na competição e foi, deu o teu máximo e rompeu, né? Sim, Mas sim. eu estou falando dessa lesão que você vem observando e acontece, né? Então, assim, fica também difícil para recuperar se a gente já Sim. está num estado de burnout. Entendo. Por quê? Porque não tem de onde tirar. Sim. Né? Para recuperar, eu preciso, né, de um sistema que esteja, né, estabilizado, harmonizado, cheio de recursos, né, emocionais, para lidar com a dor, para lidar com a terapêutica, para lidar com aquilo que é pedido ao atleta para se recuperar. Né? E se ele está em baixa, ele não consegue dar. Eu gostaria de pontuar algumas coisas muito interessantes que a senhora nos trouxe, que é basicamente a ideia de que, para que eu entenda também isso, eu preciso de um processo de autoconhecimento muito grande. Né? Então, esse processo de autoconhecimento é muito bacana para que eu me entenda. Olha, eu não sou uma pessoa que eu me estresse facilmente, mas, assim, ultimamente eu estou sentindo que esse estresse está se acumulando, e o que era para desopilar através desse estresse, né? Desopilar após um treino, por exemplo, o próprio esporte ele vai ajudar você a desopilar e a colocar, poxa, eu estou ficando mais estressado. Então, esse autoconhecimento, ele é muito importante também, né? Para você entender realmente... essa colocação. Porque muitas vezes o técnico, ele chega para mim e aí ele diz assim, Fernanda, eu percebo essas questões. E quando eu faço a avaliação, que eu aplico os testes, as baterias e tudo mais que eu vejo, eu digo... A leitura está corretíssima, o técnico ele foi em cima, ele sabe, né, os atletas que ele tem. Mas quando a gente vai trabalhar com o atleta, aí vai uma questão mesmo de alerta para o atleta. Ele não está tão aberto, né? Pelas questões de tabus, ou de medos, ou de achar que não precisa, ou de achar que isso é besteira. Justamente por aquela questão que eu te falei, né? Saí da faculdade, eu estava indo lá para o JUBES, eu era atleta e estava terminando psicologia. 21 anos depois, tá no mesmo patamar, né? Eu fui como psicóloga e aí poxa, mas a cultura dentro, né, do esporte ainda é a mesma. Até acessar é preciso que haja, sim, né, o autoconhecimento, a abertura e o desejo. Sim, exatamente. O desejo, né, de melhorar, de se conhecer suficientemente para melhorar, né, para crescer, para se desenvolver. Acredito que seja um princípio da psicologia, né, que faz parte do processo de cura o desejo de ser curado, né? Então, acredito que isso é muito importante, o autoconhecimento e você querer melhorar realmente a partir disso. E eu gostaria de falar com a senhora também sobre os sinais mais agressivos que isso pode causar. Como, por exemplo, a senhora citou também o quesito de estresse dentro do burnout. E, assim, nós sabemos que uma das formas que o estresse ele pode se expressar através do corpo, por exemplo, é como queda de cabelo, se eu não me engano, aparição de impinge na pele, né? Aquelas manchas avermelhadas. Então, dentro do burnout, isso também vai acontecer, esses sinais mais agressivos, né? Vai sim, né? Vai aparecer as dermatites atópicas, né, lacerações na pele, prurido, coceiras, as indigestões, prisão de ventre, né? Então, assim, a aceleração mesmo dos batimentos cardíacos, né? Ou não. Então, assim, tem respostas fisiológicas nesse sentido, sim. E bem agressivas, no caso, né? Porque realmente, quando já chega nesse nível, eu acredito que realmente o acúmulo ele está sendo bem... Entenda, essas respostas, elas são respostas, né, a um processo de estresse que está sendo muito negativo, né? O burnout esportivo é quando a gente tem, né, toda essa caracterização desse estresse negativo, de respostas fisiológicas, mas de mudança de humor, mudança comportamental e essa... vamos dizer assim, perda de sentido e significado com a própria atividade, né? Então, assim, é quando eu entro, né,
numa estafa, num colapso que é global, chegando a atingir outras áreas da minha vida. Minha área familiar, minha área profissional, se eu tenho um outro trabalho, né? Minha área sexual, né? Meu campo de lazer, meus questionamentos com a espiritualidade. Então, assim, é um adoecimento dentro de uma perspectiva mesmo patológica, psíquica, né? Sim, temos que ter muito cuidado, né, em relação a isso. Fica aqui também uma atenção maior, principalmente hoje, como eu falei para a senhora, porque quem atua um pouco mais nessa área, na grande maioria dos casos hoje, é o técnico, né? Então, ele também fica um chamado para o técnico ter um pouco de mais atenção nessa área, porque tem uma relevância muito grande que, infelizmente, hoje a gente não está dando como deveria, né? Gostaria de falar agora com a senhora também em relação a alguns casos, né? A senhora falou que já teve pacientes que passaram sim. por esse processo. Sim. E como foi que aconteceu? Porque também nós temos casos que foram conhecidos mundialmente falando, né? A gente teve o caso, por exemplo, da Simone Biles, que, se eu não me engano, foi nas Olimpíadas de não sei se foi 2012. do Rio. Foi 2012. Foi. Então, foi um caso que chocou o mundo, né? No sentido de que, olha, um atleta do nível dela, 2021. que era 2021, foi recente agora, né? Recente. Então, assim, um atleta do nível da Simone Biles, que ela chega nas Olimpíadas sempre como, olha, ela é o auge do esporte, né? Exatamente. E aí ela decide, né? Não competir mais, porque ela precisa se resguardar para fazer um processo ali de trabalho de saúde mental. Olha que coisa interessante o que você está dizendo, né? Que o que chama a atenção é quando a atleta ela diz: eu escolho não adoecer, eu escolho parar, mundialmente falando, o nível de expectativa, e eu escolho agir preventivamente, porque eu me conheço, que você falou, suficientemente para dizer que eu fui, extrapolei, superei, mas aqui eu sei esse limite, né? É o limite em que eu vou estar adoecida, patologizando. E os riscos de adoecer e os riscos de parar, não é aquela escolha, o bom e o ruim, e eu vou escolher o bom. Entre um e outro, eu vou escolher aquele que defende a mim mesma como integridade e eu não vou apostar na piora, né? Mas ela choca porque ela tem uma postura inovadora. Sim, exatamente. Né? Ela tem uma postura adotada, né, pela inovadora, né? Na medida em que ela já faz esse acompanhamento, na medida em que ela está monitorando junto com um profissional habilitado para tal, na medida em que esse profissional ele tem, né, o contato com a equipe que prepara, na medida em que o discurso dessa atleta é validado, é acreditado. Isso é muito importante, né? Também. Né? Porque nem sempre esse discurso de que eu estou com dor, ele é diferenciado entre essa dor é a que vai, né, causar uma lesão, um mal-estar, ou essa dor é uma dor que, se eu for, a lesão não é corporal, mas é psíquica, né? Daquela dor que é a dor porque está doendo, porque dói mesmo. A atividade física, o esporte dói, né? Então, quando eu estou sinalizando, reclamando porque estou com medo, quando eu estou sinalizando porque está doendo e eu vou me lesionar, quando eu estou comentando que está doendo, né? E é suportável. Então, essas diferenciações é muito difícil para o técnico fazer, se muitas vezes o próprio atleta ele desconhece. Exatamente. Como é cada uma, né? Então, assim, esses embates de conhecimento de si e do seu corpo em movimento, né, causa muita dificuldade relacional com o técnico, principalmente. Por quê? Porque o técnico vai desafiar o técnico. Ele está lá para isso. Ele vai te incentivar, ele vai te provocar, ele vai te desafiar, ele vai exigir mais de você. Ele acredita, pelo treino que ele está passando e você executando, ele tem uma previsibilidade que teu corpo reage. Exatamente. Então, assim, essas diferenciações, né, no caso da Simone, né, maravilhosa, que conseguiu parar e chamou a atenção para a necessidade da saúde mental dentro do esporte, do esporte de rendimento. Foi um marco muito grande, né? Porque
ela faz com que as pessoas olhem para um lado que não eram tão bem trabalhado assim, e que as pessoas achavam realmente, justamente por isso, porque não era uma pauta que era tão conversada assim, as pessoas não davam tanta essa importância e justamente, poxa, então ela sempre está bem psicologicamente falando, e não, antes dela ser atleta, ela é um ser humano, né? Então ela passa realmente por processos, ela passa por questões psicológicas que devem ser dadas atenção. Nós não sabemos realmente, por exemplo, o que deve ter acontecido para ela chegar nesse caso, né, no sentido mais estrito da coisa mesmo, mas a gente sabe que uma das coisas, obviamente, que pode ter chegado nisso é o excesso de treinos, justamente pelo fato de nós sabermos que ela chega como a principal atleta, ela tem que cumprir com toda a expectativa do público que gosta dela, que, poxa, ela é a Simone Biles, então ela já tinha chegado nesse nível, né, nesse campo de dizer que não, vocês vão competir com a Simone Biles, mas ela também é uma ser humana e ela também sofre psicologicamente falando, fisicamente falando, e ela nos atenta para uma coisa muito importante. Ela tem processos humanos, processos familiares, processos sociais, processos amorosos, né, de perspectiva de vida, de planejamento de vida. Exatamente. E a gente não sabe, né, não tem como a gente saber especificamente, né, que interseções ela está sustentando, que atravessamentos ela está vivendo para ter que conciliar e até quando ela conseguiu suportar e o momento em que ela disse, não, eu não vou suportar e eu preciso dar uma parada, e essas paradas elas são estratégicas e eu posso retomar, porque não se trata de uma decisão de sim ou não, se trata de uma temporalidade. Contudo, uma Olimpíada ela é vista, sim, como, né, uma decisão de sim ou não. Exatamente. Né? Era até o que eu ia falar com a senhora também. Né? É um atleta que passa 4 anos. Né? No esporte de rendimento, no esporte profissional, né, o que está sendo vislumbrado ali, primeiro é você realmente estar ranqueado no teu país, né? E você vai para as competições nacionais e você tem ali uma temporada em que você consegue aquele índice que é o índice para ir para uma Olimpíada. Né? E às vezes os atletas estão treinando e conseguem fazer o índice no treino, mas na competição não conseguem fazer. Mas que danado é isso? Que não sai, né? Mas está fazendo no treino. E aí aquela questão, sou atleta de treino e não sou atleta de competição? Sim, nós escutamos muito isso, né? No próprio Jubes, eu escutei muito atleta falar, poxa, infelizmente eu não estou conseguindo render o que eu... E aí eu vi muito técnico, olha, calma, respira, Exatamente. não é assim que... Então entenda, vamos ver o que é que está errando, vamos consertar aqui, o que é que você acha que está acontecendo. Eu vi muito isso nos atletas de natação, né? Eu vi algumas atletas conversarem entre si, elas falaram, poxa, eu não estou conseguindo sincronizar a braçada com a pernada, então, poxa, o que é que está acontecendo? Aí o técnico chegava, olha, calma, é assim que acontece isso, então vamos com calma, tem outras provas, vamos aqui prova a prova, vamos aqui no degrau por degrau, e isso foi importante, né? Como isso é suporte, como isso harmoniza, como isso faz com que o atleta ele volte para o seu eixo mesmo. Exatamente. De identificação, de identidade, porque, como eu te disse, né, na competição nós temos variáveis que o treinamento não tem. Exatamente. E aí, nesse sentido, o técnico, ele estando lá, a equipe estando lá, né, e, enfim, né, esse suporte vai conseguindo balizar, mediar, né, para que o atleta ele não saia de si, né? O que é possível acontecer com qualquer pessoa. Exatamente. Né? Fernanda, nós estamos quase ali no finalzinho da conversa, né? A conversa está muito boa. Muito maravilhosa. Eu conversaria gostaria muito também, obviamente, de conversar assim, bem mais. Mas uma última coisa que eu gostaria de pontuar com a senhora realmente é somente esse finalzinho, né? Hoje, como acontece esse tratamento de um paciente que já está nesse quadro de Burnout? Como é que a gente pode fazer... O apoio familiar é muito importante nesse processo também. Um trabalho, obviamente, com toda certeza, um acompanhamento psicológico adequado. Como é que acontece depois, né, quando o paciente já consegue sair desse quadro, desse período da vida dele, e agora ele consegue, quais são os efeitos que isso pode causar também nesse atleta, né?
perguntas ótimas e excelentes, né? O que é importante que eu lhe diga é que a ajuda especializada ela é necessária, Sim. tá certo? De um psicólogo, de um psiquiatra, né? Por vezes será necessário entrar com ajuda medicamentosa também, a depender de como a situação estará, tá? A depender das necessidades que forem identificadas, né? A avaliação nutricional e endócrina Muito importante. sempre presentes, né? Porque nós temos determinadas descompensações mesmo de funcionamento fisiológico por alterações mesmo do metabolismo, por alterações endócrinas, e nós temos também aí déficits nutricionais. Então, né, essas questões, elas entram, né, dentro dessa rede de suporte, de cuidados e de preparação desse atleta para que ele realmente utilize todos os potenciais dele, estando em condições de utilizá-los, tá? Quando a gente está no caso de burnout, né, precisa de terapia, precisa de suporte e precisa de terapia, tá? Atletas que entram num estado de burnout e que estão em processo continuado, a gente tem um alcance muito maior. Alcance para que entenda o que está sendo feito, alcance para termos a adesão desse atleta, tá? A terapêutica, tanto porque necessita, quanto porque deseja, porque está entendendo o que é que está sendo feito, né, nesses atendimentos psicológicos, né? Uma coisa que eu queria destacar é que muitas vezes quando a gente tem, só abrindo um parêntese que eu acho muito importante, né, quando a gente tem atletas, né, que se lesionaram, que já chegaram lá no finalzinho do burnout e estamos com lesão, a recuperação, às vezes eu converso com o fisioterapeuta e o fisioterapeuta diz: Fernanda, olha, ele não está reagindo, mas fisicamente a gente já não tem mais nada aqui já está ok, tá? Mas a dor persiste, né? Ela é uma dor psicossomática, né? Ela é uma dor representativa do que aquela lesão significou, né? De todos os outros desgastes e processos de adoecimento que esse atleta vai começar a falar sobre isso e identificar, nomear e reconhecer. Porque muitas vezes o atleta, mas é um ser humano, né? Sim, exatamente. Ele não quer ter consciência disso, né? Aquela velha separação, né, de que essas coisas elas não entram dentro do esporte, porque dentro do esporte eu corro, eu salto, eu faço dribles, eu faço lançamentos, né? Então, como essas coisas estão aqui, mas elas estão o tempo todo aqui, né? Elas não são consideradas, tá? Não são. É como se a gente fosse começar a falar, dizer o indizível, né? Porque não está sendo dito, mas está presente. Não é porque não é dito que não esteja presente, está presente, né? E aí, assim, falando da terapêutica, não temos como prever uma temporalidade sobre relativo, né? o tempo, né, em que a gente tem um acometimento, um adoecimento e a gente começa a fazer um trabalho para recuperar, tá certo? É fato que quando esse atleta ele já consegue ter um acompanhamento, uma assistência, né, psíquica, emocional, comportamental, ele vai identificar com uma facilidade maior. Ele vai desenvolver recursos emocionais e comportamentais para lidar com as adversidades. Ele vai ficar mais resistente, né? Resistente psiquicamente. E ele vai identificar, como a atleta que você trouxe, a Simone, essas fissuras diárias que vão quebrando, minando as tuas bases, né? Ele já vai identificando e ele já vai reparando. Então, esse processo continuado, ele é um processo de crescimento concomitante ao crescimento das competências físicas, técnicas e táticas preparatórias para uma competição, tá? Então, o atleta que ele já vem fazendo todo esse trabalho, ele está muito mais resistente
psiquicamente para lidar com toda essa gama de situações que geram desgastes físicos, emocionais e que, acumulados dentro de uma temporalidade, se tornam crônicos e geram a síndrome de burnout. Então, é muito importante que o atleta ele reconheça, né? Ele tenha esse autoconhecimento, ele reconheça que ele precisa desse acompanhamento, ele precisa realmente buscar também essa ajuda, porque ela é realmente muito Sim. importante. Existe o apoio do próprio técnico também, que tem que ser feito esse trabalho em conjunto, né? O técnico também tem que... Não tem como a entender. gente trabalhar Exatamente. se não tiver com o técnico. Exatamente. E a família também, o apoio familiar também, o Sim, social você é muito falou importante. da família. Tá? Então, assim, o reconhecimento da importância da prática esportiva, né? E o reconhecimento, né, do momento em que o atleta está vivendo. Então, Exatamente. rede de apoio, suporte, complementaridade, substituições, reposições, compreensões, né? Até que esse atleta consiga, né, não chegar nessa sensação de esgotamento, porque ele é nutrido aqui nas partes, né? Então, assim, as coisas não vão se agravar porque outras pessoas estão aqui sendo rede de suporte, apoio e fazendo compensações. Exatamente. Até o momento em que ele consegue ir retomando, né? Exatamente. Também é uma prática continuada, Sim, né? sim. E aí, assim, recentemente, eu fui chamada pelo professor Átila, né? Da FESED, não é isso? Legal. E aí a gente foi conversar um pouco sobre, né, a situação de que pais na torcida foram, né, judicialmente impedidos de estar nos jogos e jogos foram cancelados, né? Então, assim, aí a gente tem no outro ponto, né? Assim, da necessidade de que esse apoio e suporte familiar ele seja verdadeiramente um apoio e um suporte, e não mais um fator estressor. Exatamente. Nesse caso, já estava realmente entrando nesse campo de, olha, você está mais atrapalhando Não do que ajudando. saudável. Né? Exatamente. Já não estava mais saudável para o próprio atleta, né? Então, e aí possa ser que seja até um pouco mais... acho que foi aqui em Recife, né? Aqui Foi pertinho, Recife? Nordeste. Ah, legal. Porque, olha, eu vejo muito isso também, do quanto a família, os amigos, né, a rede de apoio, de uma forma geral, eles influenciam realmente nesse sentido, né? Com E a certeza. gente percebe isso nos jogos, né? Eu estou presente nos jogos e eu vejo muito isso também. E, às vezes, realmente é aquele fator não saudável mais, né? Como a senhora trouxe. Doutora sem Fernanda... se perceber. Às Sim, vezes, assim, sim. é sem se perceber. Às vezes é intencional. Exatamente. A gente observa que tem uma Sim, intencionalidade ali. Mas, às vezes, é sem se perceber. Sim. Né? O segredinho é assim, vamos tentar perceber que, para além da minha intenção, existe alguém que está recebendo. E será que ele está recebendo com a minha intenção? Exatamente. Né? Então, vale o questionamento, né? Diz assim, como é que está chegando no outro? Exato. É muito importante sempre pensar nisso, né? Olha, a mensagem ela está saindo, mas como é que ela chega em quem está recebendo, né? Tem que ter esse senso também, né? Essa reflexão. Assim, gostaria de deixar assim uma dica, uma orientação, Claro, né? Eu por poderia conversar assim horas com você, né, sobre esse sim. assunto, porque realmente assim eu gosto. Mas assim, vou sugerir para os técnicos e os professores de educação física, né, da mesma forma como é importante acompanhar lá na musculação o treino técnico, né, a preparação física, né, os treinos táticos, também é muito importante, né? Não vou chamar de treino mental, mas os momentos em que se vai fazer uma roda para se avaliar, para se falar, né? Para que a gente possa estar interagindo e para que tenha espaço, né? Então, causar o espaço, fazer o espaço para que as dimensões não ditas, né, possam emergir.
que isso é uma prática que não existe. Sim, exatamente. Então fica aí realmente essa dica para os professores de educação física, para os técnicos que trabalham com Sim. seus times, principalmente coletivos também, mas dá uma atenção para os individuais também, porque Com toda o certeza. esporte no geral ele precisa desse apoio e dessa atenção maior para esse âmbito, né, que é da saúde mental. Fernanda, muito obrigado pela sua participação. Foi uma conversa muito prazerosa. Acredito com toda certeza que nós teremos aqui vários tópicos ainda para conversar a respeito desse tema, mas infelizmente o tempo não nos permite, mas agradeço demais a sua participação. E quer dar um último recado? Eu gostaria de agradecer, né? Eu levanto mesmo a bandeira aqui e venho com todo o prazer mesmo. Espero que as minhas falas, as minhas contribuições possam chegar àqueles que estão necessitando ouvir para poder se entender e entender o outro, né? E que isso possa, de fato, potencializar, né? Quem são pessoas, desenvolvimento humano, e a consequência são resultados e desempenho melhores. Exatamente. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez, Fernanda. Muito obrigada também. Nós que agradecemos. E é isso. Agradeço a você também, telespectador, por ter assistido mais um episódio do CT5 Esporte, o programa esportivo da Casa de Vovó Dedé. Muito obrigado e até o próximo programa.